Bom, bem-vindo ao Insurance Dialogues, nossa série aqui da NTT Data, para falar sobre algumas tendências, alguns temas aqui no mercado de seguros, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soberania em A nesse mercado, né? Tem algumas coisas específicas do mercado de seguros que eu acho que é bem interessante falar sobre soberania em A. E hoje a gente vai falar com o Leandro Ramos, que é executivo de arquitetura, governança e plataforma de uma das maiores seguradoras aqui do Brasil. Obrigado, Carlos. Obrigado, time NTT Data, pelo convite. É um prazer sempre falar sobre qualquer tema e principalmente nesse tema aí que tá hypado em tudo que é lugar e tem muita gente falando muita coisa sobre o tema. Bom, legal. Aí antes de começar, acho que é até legal a gente dar um panorama, né, do que a gente quer dizer sobre soberania em IA. Soberania em IA significa muita coisa. Acho que é um tema que ficou muito forte agora, porque a gente escuta, fala muito, né? O Jensen da NVIDIA sempre fala sobre esse tema, né? Mas, de forma geral, é aquela ideia de você ser dono do seu stack de IA, né? Você ser dono dos dados, você ser dono dos modelos, né? Você ser dono de como operacionalizar isso, né? Sem criar uma dependência opaca de um terceiro, né? Você acha que na área de seguros você enxerga assim que isso é um tema que talvez seja mais relevante ainda do que em outros setores? Enxergo sim, Carlos, e enxergo para o mercado como um todo, inclusive, né? Uhum. Mas assim, eu acredito que esse tema de soberania ele vai começar a ganhar relevância porque ainda as empresas, por mais que a gente fale do tema de IA tá no hype, É, como corporativo ainda é um tema muito incipiente ainda, né, mesmo você usando, as ferramentas, os facilitadores. As empresas ainda estão adotando seus modelos, estão adotando suas arquiteturas, a gente tem um projeto grande de arquitetura de IA, mas acredito que esse é o próximo tema que a gente vai é, começar a abordar. Por que isso, né? Porque a gente vai começar a descobrir que usar IA para a gente começar a fazer tarefas, né, que vamos falar que não são core business, tarefas que são de repente menos nobres, a gente pode usar alguns tipos de modelos até mais baratos ou sim, dentro de casa, até por uma questão de token, tá? é, Vamos acabar sendo refém de alguns modelos, pelo menos da engine open source, para não ter que reinventar a roda, né? Eu mesmo pessoalmente fiz, estava conversando, já estava fazendo quase o blog ali no café. Eu falei blog, falei errado. É Vcast, não é isso? Então a gente está até tava conversando no café, então eu pessoalmente instalei o Llamas, né, aham, para brincar na automação de casa e conhecer esses modelos, mas empresas mais evoluídas, empresas que o ramo de seguro ele não é um ramo de vanguarda. O ramo bancário, por exemplo, ele é um ramo à frente tecnologicamente do ramo de seguros. uhum, Até quando a gente for pega evoluções tecnológicas, digitalização de documentos, assinatura digital, outras evoluções como adoção de nuvem, outros ramos eles são pioneiros em relação às seguradoras, tá? é, Eh, eu digo seguradoras mesmo, não as fintechs que são basicamente frontão de grandes seguradoras, né. Essas sim têm uma característica já de ser pioneira, porque elas não são tão reguladas quanto uma seguradora. Mas eu acredito aí que, né, o bom de fazer projeção é que a gente pode virar analista financeiro, né. é, Você faz uma projeção, se não der certo, beleza. Mas dizem, né, todo mundo aponta aí que 28 e 29 vai ser o grande boom aí de processamento, até com a adoção de computação quântica, isso é no modelo empresarial, né. Então acredito que isso vai as empresas vão começar a se especializar cada vez mais, ter mais profissionais capacitados para manter esses modelos, que o problema não é só a gente trazer o modelo para dentro de casa, a gente tem que manter o modelo e cuidar da evolução do modelo, né. sim, Segurança do modelo, então, quando você traz a aplicação para dentro de casa, você tem outras implicações que você tem que cuidar. Mas é claro que você tem muitos benefícios. Por exemplo, você não precisa ficar mandando seus dados para um modelo X que você não sabe onde está processado. sim, Obviamente que as grandes empresas acabam usando modelos da Google, da AWS, da Azure, OpenAI, enfim, utilizam modelos, que você tem uma boa gama aí de conformidade para te suportar. Então é nisso que eu acredito que 28 e 29 os investimentos aí em construir o seu próprio modelo personalizado para sua capacidade de negócio,
vai começar a ter mais força. Ainda eu vejo no mercado seguro, quando fala de LLM generativa, aí no mercado seguro tá tateando, ainda não atingiu o ápice de evolução e de inovação, né? Uhum. Para quem não recorda, né? Ou para quem o ápice de inovação é quando você transforma o seu processo e acaba virando dependente da tecnologia. Por exemplo, você colocar IA para fazer o que você faz mais rápido ainda não é inovação. Inovação é quando você transforma o seu modelo de negócio e você se torna dependente daquilo. Uhum. Então, quando, por exemplo, num processo seguro, quando você não conseguir mais regular um sinistro sem uma IA dando o seu parecer, aí você vai começar a quebrar as suas, digamos assim, as suas paredes, tá? Então esse que é o grande virada. Eu ainda vejo o mercado seguro ainda indo para este caminho, Sim. para depois começar a se especializar mais, ter mais profissionais, porque o mercado também não tem tantos profissionais assim, né? Sim. De para trabalhar com IA. Daqui um pouco, em vez de você ter programador, você vai ter já os especialistas em IA. E Uhum. aí que isso vai começar a ganhar mais força. Mas isso é tendência, sim, do mercado. Não, legal. Mas você falou várias coisas aí que dá para aprofundar. Uma delas é o momento da transição, né? A gente agora que está descobrindo quais são as consequências de você terceirizar esses modelos, né? A gente tradicionalmente nós éramos donos de tudo, né? Era donos dos dados, eram dono dos treinamentos, dos pipelines, da stack de IA como um todo. Éramos donos dos modelos e dos deploys desses modelos, né? Aí ele começou a experimentar com LLM e aí começou a brincar a usar APIs de terceiros, de grandes empresas. E agora que a gente está nesse momento de descobrir, opa, peraí, eu não sou dono de nada, eu não sei o dado que foi usado para treinar isso, eu tenho pouquíssimo controle sobre isso, né? Acho que isso é um ponto importante, que a gente está nessa fase de transição. Acho que agora que as empresas, aí, lógico, né? Cada empresa no seu grau de maturidade, agora que a gente está nessa fase de descobrir a dependência que está se criando, né? Você acabou de falar, né? A gente tem algumas... Pode acontecer de ter alguns pontos críticos do nosso processo que você vai ficar completamente com uma dependência opaca, né? De um terceiro. Eu acho que é nesse momento que a gente está, né? De começar a descobrir, opa, peraí, não é tão simples assim. Eu não posso transformar minha stack inteira de AI numa chamada, uma API, numa dependência opaca, né? É, exato, porque e é bom, e assim, bom assim, entre aspas, né? Porque esses facilitadores é, servem para a gente começar a fazer o quê? Ó, tô usando uma IA externa, legal, isso funciona, Uhum. isso dá match pro meu negócio. Agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso ter domínio, né? Preciso ter governo do meu modelo. Sim. Que aí você começa a fazer a questão de soberania, que é o quê? Não, eu, empresa, eu mantenho o meu agente, eu mantenho o meu algoritmo, eu mantenho a minha... Tentar trazer de volta, né, o controle para algum... Exatamente. É. Que aí você vai ter o modelo que vai ser o próximo, né? O próximo modelo que você vai ter os agentes de fato trabalhando como se fossem pessoas, né? Uhum. Isso já em nível experimental acontece. Em vez de você ter um especialista de seguros, você tem um agente que é o especialista de seguros. Uhum. E aí você trazendo o seu modelo para dentro de casa, você e no nível de risco, né? Pensando sobre da ótica de risco, você depender de um motor externo, Uhum. você fica na mão Sim, total. totalmente de uma outra, de um terceiro. É. Você é dependente. Então, você trazer um modelo para dentro de casa, para realmente o que é crítico, o que está te agregando valor, vai começar a ser uma alternativa para E- os próximos passos aí. Para quê? Para você começar, em vez de você ter equipes que mantêm sistemas, que é tudo gira em torno de uma outra ótica, né? Aí eu tava pesquisando semana passada, até teve até um evento da Google, Google I/O, enfim, Uhum. teve um monte Sim. de e que a gente comenta muito que as interfaces vão começar a mudar. O jeito de busca vai começar a mudar, Sim. né? O mercado está mudando. Hoje, por exemplo, quem aqui já não, em vez de pesquisar no Google, começa a pesquisar no Gemini ou no Sim. OpenAI? Muitas vezes você não vai. Então, a gente vai começar a mudar a nossa cabeça para ser conversacional.
Então, como a interface vai. Eu vou chegar lá, eu tô dando uma volta, mas eu vou chegar lá. Então, assim, então, como você vai começar a mudar paradigmas até de usabilidade da IA, isso vai afetar tanto a nossa vida, porque em vez de você ter times que suportam sistemas, você vai ter times que suportam IA. E a IA vai te dar produtividade. Então, é isso que vai começar a ser uma tendência de mercado. Por exemplo, isso já é case antigo, por exemplo, do iFood, que não desenvolve mais Dash, não desenvolve mais, é tudo conversacional lá. Uhum. Em vez de você pedir Você faz pergunta, né? Em vez de você ter o time lá, o time de analytics que gera os dashes, não, você tem a IA, pergunta para ela como foram as vendas e tal. Faz isso aqui, então você vai interagindo. Então o mundo vai começar a mudar para esse modelo. Então o mercado, em vez de manter os seus times para manter sistemas, você vai começar a ter os seus times para manter suas plataformas de IA. Uhum. Sem a brincadeira, a broma aqui, né? Por isso, um dos meus times é plataformas de tecnologia, né? Então, o objetivo é você manter plataformas para os times de tecnologia se construírem em cima. Entendi. Claro que não é à toa, por isso que estamos aqui conversando. Então, você já está envolvido em projetos de plataforma de IA, né? Esses projetos, uma das motivações foi ter esse controle, porque eventualmente você tem seus gateways ali que você pode direcionar um determinado tipo de processo para um determinado tipo de modelo. Eventualmente você pode ter seus próprios deploys dentro da sua infra. Então, a construção da plataforma, a motivação, isso foi uma preocupação no desenvolvimento desses projetos? Ainda não é por enquanto não é uma preocupação da gente manter os nossos modelos, mas a gente manter os nossos facilitadores, os nossos gateways. Uhum. Então, eu digo assim que a minha responsabilidade principal é reduzir a carga cognitiva dos times, né? Tá. Que aí ninguém precisa saber o que está acontecendo por debaixo dos panos, você só precisa se preocupar na sua atividade. Criar umas capas de abstração ali, Exatamente. Então, assim, por enquanto a gente quer ter o objetivo de lançar modelos de uma forma mais simplificada. Uhum. E quem sabe nas evoluções manter os nossos modelos com a própria evolução. Porque eu digo assim, o commodity hoje em dia é a IA ajudando você a desenvolver mais rápido, né? Te dar produtividade. Então, esse é o commodity hoje em dia. Já é provado que para fazer correções de software, correção de bug, vulnerabilidade, atividade simples, já é provado que isso te dá eficiência, te dá em torno de 30% até 50% aí na eficiência de você codificar. Então, a gente vai começar o quê? Isso é o que eu vejo, tá? O mercado vai começar a manter as suas plataformas de IA. E manter, quando eu falo plataforma de IA, é começar a manter os seus próprios agentes. Então, se você vai ter como se fosse agente no sentido de você vai ter como se fosse uma pessoa lá Uhum. que não come, não dorme, come conhecimento, come RAG. Consome bastante. Para fazer isso. E você não vai ter que pagar token externo, você não vai ter que enfim, mandar para alguém que você desconhece o que acontece lá dentro para ter esse processamento e essa resposta. Então você vai começar aí de acordo com, eu vi até eu esqueci o nome da pessoa que é até um especialista da NASA que está suportando um projeto, que trabalhou na NASA, está ajudando o projeto do Gemini, que ele é muito dessa linha de você trazer para dentro de casa e você, no final do dia, você vai construir sua própria rede neural, que é o que roda por detrás, né? Sim. Você falou uma coisa interessante ali, um momento que que as empresas de seguro não necessariamente elas estão na ponta da tecnologia, né? Ela tem algumas coisas mais conservadoras. Mas, ao mesmo tempo, é até um pouco irônico, porque as seguradoras, eu acho que é justamente o segmento de mercado que tem como um dos principais ativos modelos e dados. Sim. Concorda? A gente viu essa transição, né? A maioria das empresas tradicional, empresa de telefonia, por exemplo, fez essa transição para virar uma empresa digital e que os principais ativos delas sejam dados e modelos, né? Mas acho que o setor de seguros, isso já existe há muito tempo, né? Acho que talvez esse seja o elemento que faz com que o setor seja mais crítico em relação ao poder que você tem desses modelos, né? Porque há muitos anos já é o ativo principal da empresa, né? É basicamente esse daí, que
o seguro como essência, ele tem como essência a administração de risco. Uhum. Então, o Sim. seguro ele compra o risco de alguém. É. Então, assim, é basicamente isso. Para você administrar bem o risco, você precisa de quê? Dados. Então, quanto mais dado refinado você tiver e melhor você fazer a gestão disso, eventualmente, um melhor preço você vai aplicar, uma carteira mais rentável você vai ter, até análise de eventos externos, por exemplo, seguradoras, por exemplo, isso em vários eventos de seguros que eu participo, que a gente participa, por exemplo, dados meteorológicos para seguros de colheita, seguros de máquinas, seguros, inclusive residenciais, por exemplo, então, assim, a seguradora tem que ter uma característica, sim, de, de, de avaliar tanto os seus dados quanto os seus dados externos, tá? Uhum. Isso é fato. Mas assim, Leandro, por que isso? Por que que as seguradoras não são pioneiras, não estão tô basicamente acho que uns 16, 17 anos no mercado de seguros, mas o que eu vejo muito é muito na questão de, talvez pela natureza de fazer a gestão de risco, Uhum. então sempre espera outros players lagarem para depois começarem a trazer a tecnologia para dentro de casa, assim. Poucas, eu basicamente, por exemplo, eu tive conversas até com outros colegas de seguro, cara, tem seguradora adotando nuvem agora, assim, sabe? É. Assim, 2026. Mais É conservador, né? muito conservador. Quando eu adotei nuvem em 2018, 2019, todo mundo perguntava se esse negócio funciona, se esse negócio vai para frente. Aonde o seu dado ficava? Né? Se ficava no céu mesmo. Mas hoje em dia ninguém questionaria, né? É. Então, assim, hoje ainda tem o questionamento da IA. Se esse negócio vale a pena, não vale. Porque também teve uma hype do mercado, né? De todo mundo ir desenfreado para IA, É. viu? E falou, opa, o negócio é caro, não é assim que funciona. Ou fazer errado mais rápido, né? É. Então, assim, eu vejo indo no mercado seguro ainda, colocando os seus primeiros projetos, eu vou falar processos, de fato em IA, tá? É. Mas é interessante isso. Acho que é um ativo tão crítico que você precisa ser um pouco conservador, porque é o core do seu negócio, né? Tipo, a parte de precificação, a parte de subscrição é tão core do seu negócio que aí abre um outro mundo aqui, que é, quando a gente está falando, até tangencia o tema de soberania, mas é um tema super importante quando a gente está falando de IA e machine learning como um todo, que acho que tem tudo a ver com seguros, que é a questão da interpretabilidade, né? Hoje, até em questões regulatórias, já existe esse tema, né? Na regulação europeia e na regulação que está em tramitação no Brasil agora, tem esse tema ali que eu acho que é até um tema não resolvido, né? Que é a questão da interpretabilidade. Talvez o setor de seguros isso seja importante, né? Você precisa ter um controle maior e, eventualmente, talvez por isso se usa muitos modelos lineares mais clássicos, né? Porque você precisa muito ter uma interpretabilidade alta ali, né? Precisa. E eu sei que se você. Eu tive uma discussão com um colega sobre isso aí mesmo mês passado. Por exemplo, se você for colocar num processo de regulação ou de que você nega para alguém, até Uhum. pela própria lei de seguros, você tem que ser capaz de explicar Ah, legal. por que que chegou naquela decisão. Eu sei, se você perguntar pro LLM e falar, mas por que que você fez isso? Mas assim, você nunca vai chegar no bit Não, por que que aquela decisão e ocorreu. tecnicamente, você perguntar para o LLM, não necessariamente ele realmente vai dizer, não é uma característica dele, não é que ele está olhando para os pesos internos para dizer por que que ele deu aquela resposta, né? A pergunta, ele simplesmente vai voltar a fazer a inferência, né, de qual que é o próximo token mais provável, não é que ele realmente está dizendo por que que ele tomou aquela decisão. Exato, ele vai chegar assim e vai falar assim, ó, foi nesta condição Uhum. que eu neguei, enfim, que não deve pagar, que não aceitou o risco. Então, assim, a seguradora ela tem que ser capaz de responder. Essa regulação já existe no setor de Já existe, seguros. você tem que ser capaz de responder, seja da forma que for, né? Se o cliente quiser um respaldo, apertar, mas por que que não deu certo?
E aí a estratégia de cada seguradora de como ela responde isso para o cliente, né? É. Eventualmente, lógico, ter os textos de marketing, enfim, né? Mas ela tem que ser capaz de pelo menos dar uma satisfação porque que aquele sinistro foi negado. É, E, claro, uma resposta, uma resposta bem formulada evita alguns tipos de transtorno, né? sim. Porque ninguém gosta do não. É. Mas é interessante isso, porque esse tipo de. Isso está previsto também na regulação de IA, né? Que está em tramitação. Provavelmente agora em junho a gente vai ter novidades sobre isso. Essa daí já tá há muito tempo. Tá há muito tempo, de 2023, né? É, mas existe essa parte, né, de que a pessoa ela tem o direito de pedir uma explicação. Eu acho que é até um ponto não resolvido. E aí entra nessa questão, né? Talvez por isso as seguradoras sejam mais conservadoras, né? Como é core para ela e já tem a regulação do setor, elas precisam disso. Isso é outro ponto interessante também, que é que muito provavelmente em algum momento talvez a gente veja uma migração dessa parte mais tradicional, atuarial dos seguros, migrando para modelos maiores, né? Aí sem querer entrar muito no techniquez, mas modelos lineares, Os tradicionais, os né? tradicionais, alguns deles você também pode migrar para grandes modelos, né, baseado em Transformer, tudo que é de série temporal, você pode migrar. Então, ou até modelos que são incorporados dentro de modelos de linguagem, né, Uhum. como se fosse ali a visão do especialista orquestrado por um modelo de linguagem. Você enxerga isso no futuro, de você ter uma seguradora tendo seus modelos realmente orquestrados por um modelo de linguagem gigante, pré-treinado, que sabe tudo? Eu acredito que o mercado inteiro, assim, assim, lógico, não vai ser talvez não a lojinha da esquina ali, mas assim, Uhum. as corporações de média empresa para cima seguradoras, em algum momento vão alcançar esse estágio. Por quê? É o que eu comentei. Você vai começar a ter times, em vez de você ter time para cuidar de sistema, você vai ter time para cuidar de IA. Uhum. Então vai começar essa conversão. Então você vai ter. E aí você vai. E aí que a gente começa a ficar com medo barra entusiasta, né? Que aí você vai ter a orquestração de modelos, né? Uhum. Que você vai começar a ter o seu próprio agente, você vai começar a ter o seu próprio agente para um processo sinistro, um agente seu para um processo de subscrição, um agente seu, e aí esse eventualmente vai acontecer algum tipo de acontecer um evento sinistro, aí o agente sinistro pergunta para o de subscrição o que aconteceu, sabe? Vai acabar acontecendo isso com agentes mantidos pela empresa. E eventualmente, claro, vai acontecer, digamos, falava-se de nuvem híbrida, agora a gente vai conversar falar de agentes híbridos, né? Eventualmente você vai ter o seu agente que conversa com com agente externo. Isso, assim, é inevitável acontecer no mercado. Eu vi uma palestra também no ano passado, também uma palestra que também que comentaram também e foi muito forte nesse ponto, que as empresas vão começar a convergir para manter os seus próprios modelos. Isso também nessa faixa de 28, 29, que o mercado vai começar a seguir esse modelo, até por questões de ter a sua personalização, a sua maior eficiência, questão de custo, sabe? Questão da própria segurança do modelo, Uhum. o próprio tracking do modelo. Então, assim, vão começar a surgir novas preocupações que esse modelo de soberania vai atacar. Legal. E aí, pegando esse gancho, onde que você enxerga que vai começar essa adoção? A subscrição, fraude, sinistro. Talvez no sinistro ali, você falou que vocês usam imagens satelitais, né? Usar modelos multimodais para automatizar algumas análises. Como que você enxerga onde que vai se dar uma adoção mais rápida ali? Você vê um mapa assim, olha, aqui não é tão regulado. Minha minha humilde, né, minha humilde visão é que, assim, a gente tem muito no mercado como um todo, Uhum, a gente tem um espaço muito grande para sinistro. Aí você fala assim: uhum, "Ah, Leandro, e sinistro é assistência também". uhum, Ali você fala assim: "Ah, Leandro, mas por quê?". É pelo interesse de assim, ó, quanto o seguro é algo que
ninguém quer usar, né? E quando usa, é um caos, né? Então, assim, pelo próprio interesse das empresas de, cara, eu tenho que tratar bem o meu cliente. Eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser rápido, eu tenho que facilitar a jornada dele para usar o produto. Então, eu acredito que aí vai ser um grande filão. Assim, pra gente, filão é. Eu tô velho, né? Ficar falando essas coisas é pão. É um pão grande, é uma fatia. Velho é fogo, né? Aí, assim, então, pra gente tratar bem com eficiência e transformando a usabilidade, eu acredito que sinistro, assistência, que é quando o cliente de fato precisa usar, precisa de um apoio, tem uma mina de ouro aí pra gente explorar. É. De fato, acho que os primeiros projetos foram nessa linha, né? De explicar o contrato, né? Quais são as coberturas, interfacear ali com o usuário final mesmo, né? Exato, porque o Brasil ainda é um país que pouco consome seguro, né? Isso é uma característica de um país subdesenvolvido. Os países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, enfim, União Europeia, eles consomem mais seguros, né? Eles têm essa característica. Também lá eles têm outra característica que a gente não tem, que é mais desastre natural, enfim. Aqui no Brasil, assim, aqui no Brasil ainda tem muita questão de seguro de automóvel, né? Que para as É. pessoas é o bem mais precioso, né? Enfim, mas não pensa na vida. Ou na família. Mas espero que o mercado brasileiro mude aí. Mas só que, dada esta nossa cultura, muita gente compra o seguro e não sabe o que está comprando. Então daí que vem o agente para auxiliar, né? Para ler, assim, para ajudar a ler o contrato, para assim, por exemplo, assim, sei lá, quem que vai comprar alguma coisa e ler o contrato? É difícil, né? É. Eu hoje em dia leio. É difícil, mas hoje em dia leio. Ler contrato é. Você começa a ler 3 páginas, você tá na quinta, você fala assim, não vou ler mais essa desgraça, não. É. E aí que vem a IA. E o contrato seguro é complexo também, porque você tem a primeira folha, né, que é da proposta, que você assina, que você aceita, enfim. E você tem as condições gerais. Cara, condições gerais é como se fosse um contrato, né? A condição geral de um produto. É como se você tem o seu plano de telefonia, vai entrar no seu contrato lá, no seu contrato master. É a mesma coisa. Então começa a surgir para ser esse assistente de quem está comprando. Entendi. É. E aí, até voltando a essa questão regulatória, falando em regulação de IA, você vê a regulação como algo necessário ou Sim. algo como inibe a inovação? Em que ponto ali Eu você vejo tá? que, assim, no geral, as regulações servem para assim, pôr regras e para ninguém sair fazendo o que quer, né? Uhum. Sim. Então, quando há uma regulação que ela é feita para o mercado não sair fazendo o que quer, Uhum. impor limites, fazer, digamos assim, quando vem com o propósito de dar transparência ao uso, eu vejo como positivo, tá? Sim. A própria lei do seguro eu vejo como algo positivo. Vinha assim no passado um caos sobre LGPD, mas, cara, a LGPD é boa. Sim. É boa, a LGPD significa. A LGPD não é um caos. Ela fala assim que os dados não é da empresa, os Uhum. dados é do cliente. É simples assim. Eventualmente até estimula que você consuma aquilo ali porque te dá uma segurança, né? Exato, e assim. Então, quando vem nesse intuito de você dar transparência, de você fazer o uso racional, digamos, o uso responsável, aí eu sempre vejo com bons olhos na questão de regular, né? E a gente brasileiro gosta de uma bagunça, né? E o mercado como um todo, né, gosta de uma bagunça. Eu vi esses dias até uma teoria da conspiração do Uber, né? Teoria da conspiração. Que o Uber avaliava o seu modelo de device, a sua carga, não sei o A quê, para te dar o bateria, preço. né? Aí você fala, Isso. cara, é muita teoria da conspiração, é muita teoria. É. Mas assim, para não surgir essas coisas, é bom ter uma lei que regule o ecossistema. Não, é verdade. É muito interessante ter essa visão. É como eu falei, a área de seguros, ela tem isso como core dela, né? Esses, Exato. esses modelos, essa visão de dados. Bom, a gente está caminhando para o final já. Tem mais algum ponto, assim, que a gente esqueceu de falar que você acha que é interessante trazer? Apesar do tema de soberania, que é
construir seus próprios modelos, ter independência. Lógico que a gente não vai construir do zero, vai acabar utilizando algum tipo de modelo open source, construindo em cima, evoluindo. Sempre eu falo assim para todo mundo: estuda muito. Na sua própria empresa que você trabalha, estuda sobre o tema, lê um livro, não saia construindo, faça POCs, faça testes, experimente. E não tenha medo de errar sempre, assim, e principalmente nesse mercado. Aparece muita gente que fala que sabe muita coisa, mas é novo, muita coisa é nova, e a curva do mercado é muito grande. E assim, cada mês que você vai olhar, surgem diversas features novas, diversos componentes novos, diversos motores novos, mas não fica ansioso, ninguém precisa aprender tudo, ninguém precisa saber de tudo. Então, estude, implante, conte com, olha, hora do merchan, conte com bons parceiros, que a NTT Data, mas que estão aí se especializando. E, enfim, esse é o recado que eu queria deixar para todo mundo aí. E, cara, IA chegou para, de fato, transformar as nossas vidas e já está transformando. Legal. Pô, muito bom. Muito obrigado pela sua participação. E finalizamos por aqui. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado.